Então a gente tá sempre louco. Oi, eu sou a Gabi Assis, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu trouxe um livro aqui pra vocês e eu vou falar um pouquinho sobre ele. O livro é esse aqui, A Filha da Minha Mãe e Eu. Esse é um livro que foi lançado em 2012, então já faz um tempinho, ele não é um lançamento. É da autora Maria Fernanda Guerreiro, é brasileiro, né, é literatura nacional, e ele foi publicado pela editora Novo Conceito, o selo jovem, né, Novo Conceito Jovem, que é o selo de YA. Esse livro aqui foi fluido, mas nem tanto. Eu peguei ele pra ler, eu acho que em abril, e eu só fui concluir a leitura em julho, no comecinho de julho. Então pra vocês verem que assim, ela é uma leitura fácil, foi uma leitura fácil, é gostoso de ler, mas o problema mesmo estava em mim. Mas eu concluí, finalmente eu concluí, e como vocês podem ver, eu fiz muitas marcações. Talvez eu não comente sobre todas, mas eu vou tentar comentar o mais breve possível, porque é muito interessante mesmo. Deixa eu só dar uma resumidinha aqui do que se trata essa história. Essa história não é real, ela não é tratada como uma história real, né? Não ficção, mas ela é uma história que vai falar aqui, todo o desenrolar, tudo que acontece aqui é muito fácil de cada um de nós nos identificarmos, pelo menos com alguma coisa, pelo menos um pouquinho, com o que é contado, né? Com a história mesmo, com a trama. São coisas que envolvem família, então sempre que tem uma história que envolve dramas familiares, situações familiares, relacionamentos familiares, é muito comum da gente se identificar. Então o livro vai mostrar a história da Mariana, é contado em primeira pessoa, então é a Mariana contando tudo isso. Começa com ela adulta, mas aí vai mostrar desde a infância dela até esse momento de quando começa o livro. Então ele começa num presente, digamos assim, e vai voltar pro passado, desde quando ela era criança até chegar nesse ponto novamente do presente. O que ela vai contar é que assim, ela acabou de descobrir que ela tá grávida, e essa gravidez vai fazer ela repensar tudo da vida dela e o que ela quer oferecer para esse filho, como que mãe ela quer ser, como que ela quer cuidar e criar esse filho, cuidar desse filho e criar esse filho. Então ela vai repensar a história dela desde quando ela era criança, todo o relacionamento dela, principalmente com a mãe, pra entender, pra ela se desfazer de alguns traumas e pra ela consertar, né, algumas coisas, deixar pra trás algumas coisas e conseguir criar o filho dela, que ainda vai nascer, pra ela fazer diferente, né? Até a sinopse aqui. A primeira frase que vem aqui na parte de trás do livro é: quando vi as duas listras azuis no teste de gravidez, tive uma certeza. Preciso me sentir filha antes de me tornar mãe, porque uma parte da minha alegria era inventada e a outra não era minha. Bom, e além de mostrar o relacionamento dela com a mãe, que é o principal do livro mesmo, cada pessoa, cada pessoa da família tem um papel importante e ela influencia no relacionamento um com o outro. Nesse caso, assim, ela tinha só um relacionamento com a mãe, o problema era só com a mãe e pronto, só entre ela e a mãe. Não, cada um tem a sua importância e contribui para esse relacionamento. Vai mostrar também a relação dela com o pai, a relação da mãe dela com o pai, vai mostrar também o irmão, né, os conflitos do irmão e a relação dela com o irmão, a do irmão com o pai e a mãe, e como tudo isso tem a ver na construção dos relacionamentos, não só do relacionamento geral da família, como no relacionamento que cada pessoa tem com cada membro da família. Então, como cada personalidade, cada história de vida de cada uma dessas pessoas contribui também para o relacionamento que você vai ter com o outro. Eu já vou deixar isso um pouquinho mais claro aqui a partir dos trechos que eu vou ler. A primeira passagem que eu resolvi marcar, essa com certeza foi a que mais me chamou a atenção, assim que eu li, eu pensei, isso é muito verdade, isso é muito verdadeiro e tem a ver com todos os relacionamentos, não só o relacionamento familiar, mas o relacionamento amoroso, com tudo, com qualquer relação que você tenha com outra pessoa. Esse trecho fez muito sentido pra mim, principalmente no momento que eu tava lendo. Ele é na página 26, bem aqui no finalzinho. O que aconteceu lá nesse momento fez com que ela falasse essa frase, né? Tivesse esse insight, esse pensamento. Naquela tarde descobri que não são os fatos, mas as suas interpretações que fazem as pessoas sofrerem. Isso fez muito, muito sentido pra mim. E com certeza pra todo mundo que vai ler, porque
quantas vezes a gente, não só antes de acontecer alguma coisa, a gente fica lá mirabolando e criando situações e criando coisas que às vezes nem existem, como também quando acontece algo. A gente às vezes nem sabe realmente o que aconteceu, tudo o que aconteceu, né? O que significa aquilo que aconteceu, e a gente já começa a inventar e cria às vezes uma situação em volta daquilo, sendo que não é real. Essa atitude nossa de sempre imaginar ou sempre pensar algo sem ter 100% de certeza, geralmente, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, vai terminar em algo ruim. O primeiro trecho, não foi nem um trecho que eu marquei, mas é porque ele é realmente praticamente a primeira frase do livro, assim que a história começa, que voltou lá no passado para contar toda a história. Então eu acho que no momento eu não achei necessário marcar com um post-it, mas ele tá anotado aqui. Eu marquei esse trecho porque às vezes algo que a gente faz, eu pensei nesse sentido, algo que a gente faz para uma pessoa, talvez pra gente parece irrelevante, tanto pro bem quanto pro mal, mas nesse caso aqui é puxando mais pro mal, né, pro lado ruim. Às vezes a gente acha que vai passar batido, vai ser irrelevante, a pessoa vai esquecer, assim, no minuto seguinte, no dia seguinte, e na verdade não. Na verdade fica marcado, são coisas que ficam marcadas mesmo na vida pra pessoa, talvez até o fim da vida dela. A primeira vez que eu ouvi a palavra cínica foi da boca da minha mãe, e o que mais me surpreendeu era pra mim que ela estava dizendo. Eu tinha apenas 5 anos e nenhuma ideia do que aquilo significava. É óbvio que a menina não era cínica com 5 anos. Se ela fez alguma coisa que no momento deu a impressão, esse ar de cinismo, de que ela estava sendo cínica, com certeza não foi proposital, porque ela nem sabia o que significava cínica. Mas assim que ela entendeu o que era, ela se lembrou que ela foi chamada de cínica pela própria mãe. O segundo trecho foi na página 17. Nesse momento aqui, tá falando da situação do irmão dela. O irmão dela é mais velho que ela, só que às vezes ele tem um comportamento até mais infantil. Ele é muito medroso. Ele é muito apegado à mãe, e ela tá contando especificamente de quando eles começaram a ir pra escola, que era impossível deixar a mãe, né, deles, deixar eles sem que o irmão chorasse. Ela tinha que prometer 1000 vezes pra ele no portão da escola que ela viria, que ela iria buscar eles, que ela não ia abandonar eles lá, e mesmo assim ele não se sentia seguro de nenhum jeito. Então ele não era uma pessoa que conseguia se divertir por causa disso. Isso era um traço da personalidade dele, e mais pra frente no livro vai explicar, até vai dar um porquê ele agia assim, ele era assim quando criança. Por causa disso, e como a gente tá vendo tudo pelo olhar da Mariana, ela vai falar como ela se sentia também. Mas a verdade é que eu nunca consegui ser feliz no presente. Nunca consegui entrar na escola e simplesmente sair correndo para brincar com as outras crianças. O sofrimento do meu irmão me torturava e me fazia sentir mal. Como poderia estar tão feliz e ele tão triste pelo mesmo motivo? Enquanto para ela era uma felicidade tremenda estar lá na escola, ser largada, né, ser deixada finalmente sozinha, pro irmão era o oposto, era completamente o oposto. Às vezes você quer estar feliz em alguma situação, você tá com coisas boas acontecendo com você, mas por causa de algo que acontece com uma pessoa, sofrimento talvez de uma pessoa, você não consiga se sentir totalmente feliz. Isso é muito errado. Por mais que a gente sinta a empatia pelos outros e a gente queira estar bem pelos outros, a gente não pode deixar que isso nos prejudique a nossa felicidade, prejudique o nosso momento. E a gente não pode se sentir culpado de estar feliz numa situação em que o outro não esteja. Esteja feliz no momento presente. Sinta essa felicidade, não deixando que as frustrações dos outros acabe chegando em você, acabe prejudicando a sua felicidade. Na página 59, eu marquei esse trechinho porque, novamente, é algo que, se você não se vê nessa situação, ou se você nunca passou por essa situação, nunca se viu nessa situação, você tem muita sorte. Não sei dizer se é sorte ou se é muito controle emocional, se sabe muito bem controlar os seus sentimentos e emoções, e enfim. Eu me vi muito, quando eu li essa parte, eu me vi várias vezes nessa situação, e eu acho que acontece com grande parte das pessoas. Novamente, se tratando de qualquer relacionamento, qualquer relação, seja familiar, seja amorosa, seja no trabalho, qualquer área que tem relação com pessoas, a gente acaba fazendo isso uma vez ou várias vezes, e é algo que não é
saudável de nenhuma forma, que é você colocar os sentimentos das pessoas em detrimento do seu. A gente pode até pensar que é uma coisa bonita, mas dependendo da forma, dependendo da quantidade de vezes que isso acontece, dependendo da forma que isso acontece, isso é horrível. Ainda mais se isso começa a prejudicar o seu emocional. Pode até parecer um pouco egoísta dessa forma que eu tô falando, porque se você pensa justamente num relacionamento de pais e filhos, os pais eles estão sempre colocando as vontades e os sentimentos dos filhos na frente dos deles. Mas até nessa relação de pais e filhos, em certos momentos, em algumas situações, isso não deve ser feito e pode ser prejudicial. Tanto para a criação do filho, para o desenvolvimento da personalidade, do caráter, quanto para os próprios pais, né, para as emoções deles, porque enfim, eles não deixaram de ser pessoas, eles ainda têm sentimentos, têm as vontades, têm as emoções deles. Então deixa eu voltar aqui pro trecho, só para eu ler para vocês. Nunca senti medo do meu pai, já da minha mãe sim. Não era medo de apanhar, era medo de magoar. Bastava um olhar dela e eu já sabia que aquela situação de mal-estar, da gente não se falar direito, iria durar dias. Eu tinha tanto pavor de ela ficar chateada que com o tempo comecei a fazer de tudo para agradá-la, inclusive muitas vezes deixar de ser eu mesma. Aqui a gente já tem uma ideia, né? A partir desse trecho, talvez mais de antes, a gente já tem uma grande ideia de como aqui os papéis estavam invertidos. Ela acabava fazendo as coisas que talvez um pai fosse fazer para um filho, né? Uma mãe fosse fazer para o filho, e não um filho com o pai. Era tão estranho essa relação delas, assim, essa forma, esse sentimento de uma para outra, que elas não sabiam mostrar, elas não sabiam como lidar com isso, por várias razões, que ela acabava fazendo coisas que iam contra o que ela gostava e que não eram ela fazendo. Ela deixava de ser ela mesma, foi o que ela falou. Mas, às vezes, a melhor alternativa era justamente, talvez, o que o relacionamento das duas estava precisando era ela ser ela mesma e mostrar que ela era de tal jeito. Isso, talvez, criasse um sentimento mais forte de confiança. O que estava precisando nesse relacionamento das duas era isso. E na página 125, já tá na metade do livro, né, praticamente. Depois de anos fazendo dos meus sentimentos uma extensão dos sentimentos dela, pela primeira vez percebi que ela e eu éramos duas pessoas diferentes. As tristezas da minha mãe não eram as minhas, e nem sempre por minha culpa e vice-versa. De repente me veio uma certeza. Sentada ali, olhando para sua angústia, estava disposta a nunca mais deixar que nenhum acontecimento dissolvesse nossas identidades. Eu seria eu e faria tudo o que pudesse para que ela fosse ela. Então, exatamente isso. Às vezes a gente acaba se culpando por muitas coisas que não são nossas culpas, mas a gente acha, né, que pode resolver tudo, ou que tem que carregar o mundo nas costas e sempre tá fazendo com que todo mundo se sinta bem, mas na verdade não é isso. Cada pessoa tem o seu histórico, a sua vivência, as suas experiências, traz isso, né, com ela. Isso é só dela. É muito difícil, mas as pessoas elas têm que saber lidar com as suas próprias experiências. Você não é culpado por tudo que acontece no mundo e você não pode resolver tudo que acontece no mundo. Aqui na página 246 eu marquei porque é muito interessante também, como é muito difícil sair da zona de conforto. E aqui nesse caso, no caso do livro, é ela deixar de mudar o comportamento dela, porque mudar comportamento, mudança de comportamento também é algo muito difícil de acontecer. A gente tá acostumado a ser de uma forma e a gente acaba dando desculpas para não fazer isso. Eu sou desse jeito e nunca vou mudar. A verdade é que me imaginar ocupando uma nova versão de mim mesma nunca esteve nos meus planos. Ela nunca se imaginou sendo uma Mariana diferente, agindo diferente com a mãe, agindo diferente com as pessoas, agindo diferente com ela mesma, mudando esses padrões e esses comportamentos, né, repetidos, de às vezes se sentir a vítima, às vezes querer sempre cuidar dos outros e querer carregar o mundo nas costas, e se sentir culpada por tudo. Ela queria que alguém mudasse, ela queria que a situação mudasse, que o relacionamento com a mãe dela mudasse, mas ela mesma mudar, ser uma nova versão dela mesma, nunca esteve nos planos dela. Mas a verdade é que, às vezes, a mudança vem de nós mesmos, né? O que tá precisando lá na hora é que você mesma mude de comportamento. Isso foi difícil para ela entender até que chegou um momento que ela entendeu. Não dependia só dos outros ou de um passe de mágica, dependia principalmente dela mesma. Na página 257, outro trechinho que eu marquei que também é básico, um clichêzão de a gente aceitar às vezes não, praticamente sempre, o tempo todo, a vida da forma que ela é, porque a gente tá sempre querendo mudar as coisas que acontecem, né? As coisas que aconteceram, a gente
queria não ter feito dessa forma. As coisas que estão acontecendo, a gente quer que seja de outra forma, nunca do jeito que é, da forma que tá acontecendo. E a gente fica sempre planejando o futuro para que seja de tal forma, mas às vezes não vai ser dessa forma. Então a gente tá sempre louco, porque a gente nunca consegue aceitar as coisas como são. Esse trecho vai muito ao encontro daquilo de a gente nunca tá feliz com nada, nunca tá feliz no presente principalmente, nunca tá feliz com o passado, com as coisas que aconteceram, tá sempre afobado pro futuro e provavelmente não vai estar feliz no futuro também, que é o presente. Enfim, a gente nunca vai estar contente com nada. Eu não lembro de onde estava voltando ou se na verdade estava indo, mas foi sentada no banco de um ônibus que de repente percebi o quão próximo estava de aceitar a vida como uma sucessão de acontecimentos. Ora, do jeito que eu imaginava, mas na maioria das vezes não. Não adianta a gente falar que não adianta, mas a verdade é que não adianta a gente se lamentar pelo passado, pelas coisas que fez ou que não fez e aceitar, mas nunca perder a vontade de fazer as coisas darem certo. Esse trecho aqui da 258 eu já vou ler, porque é o que eu já falei o tempo todo. Talvez o segredo fosse parar de idealizar um tipo de relação e aceitar da melhor maneira possível a que eu tinha. Usar meu filtro pessoal para direcionar meu comportamento, mas abrir mão do mesmo filtro para interpretar o comportamento dela. Afinal, só assim eu iria conseguir ver na minha mãe uma pessoa independente de mim, com suas próprias histórias e conclusões que a moldaram durante toda a vida. Então ela sempre achou que a mãe dela não era uma pessoa independente, né? Ela sempre achou que a mãe dela ia precisar dela, que ela tinha que estar lá cuidando da mãe, o que na verdade foi um erro que ensinou. Então a mãe dela era uma pessoa, além dela, a parte dela. Ela finalmente aqui chegou a essa conclusão. Na página 261, já chegando no fim do livro, faltam menos de 10 páginas, né? 10 páginas, acho que pra finalizar. Aqui vai começar a mostrar quando ela finalmente conseguiu ir num psicólogo, acho que era, porque ela tentava, mas não gostava de ninguém, e aí finalmente ela encontrou um. Aqui foi engraçado como ele fez ela perceber isso, que ela tinha esse papel, muitas vezes, de mãe com a mãe dela, não de filha. Então você acha ela incapaz? Por causa dessa resposta dele, a ficha dela cai. Ela fez isso com a mãe dela a vida inteira, uma pessoa adulta, uma mulher adulta. E finalmente ela percebe que não, a mãe dela não é incapaz, a mãe dela nunca foi incapaz. Dessa forma, como ela tratava a mãe, muito provavelmente fazia a mãe dela se sentir uma incapaz. Ou todo mundo em volta, talvez até contribuir para que todo mundo em volta visse a mãe dela como incapaz, que precisava de uma ajuda, o que na verdade não era real. E para finalizar os trechinhos que eu marquei na página 270, faltando 2 páginas para finalizar o livro. Essa frase, né, esse trecho, ele tem quase tanto peso, tanta importância e faz muito sentido para todo mundo, tanto quanto aquele primeiro que eu falei. Se havia uma coisa que eu aprendera é que se há algo a ser dito, a melhor hora é, na maioria das vezes, o agora. Deixar para depois só faz com que tudo pareça maior, sem na verdade ser. É isso. Se você quer resolver alguma coisa, resolva na hora. É claro que tem sempre a questão, se você tá nervoso, se você quer resolver uma coisa na hora, às vezes esse na hora pode ser muito pior do que depois, porque se você tá lá muito nervoso, né, dependendo da situação, às vezes pode sair coisa ruim, mas às vezes não, às vezes é só uma situação e a gente fica o quê? Remoendo, pensando, só que a gente guarda pra gente, a gente não fala, a gente sempre acha que não é o melhor momento, não é a hora. Isso vai virando uma bola de neve, vai trazendo coisas daqui, e isso vai aumentando mais ainda o problema, que se você talvez tivesse falado na hora, não geraria tanta coisa, tanto caos. Tem uma frase que eu vi recentemente, não foi aqui no livro, foi em qualquer lugar. É uma frase que falou assim: não falar sobre as suas emoções e sentimentos só para evitar conflito faz com que você acumule ressentimento no seu coração. É basicamente isso. Às vezes a gente quer não ser a pessoa chata, a gente quer evitar mesmo algum conflito na hora, mas isso só vai amargando a gente, amargando, vai deixando a gente cada vez mais ressentido. Então às vezes é melhor falar, é melhor gerar um conflito no momento que vai definir as coisas, vai esclarecer principalmente as coisas e vai ajudar a resolver. E foi isso, eu gostei muito de trazer esse livro aqui para comentar com vocês. O que eu gostei do livro também é que, com certeza existem muitos livros que tratam sobre esse assunto, só que ele traz de uma forma romantizada, né? Ele é um romance, é uma história que tem começo, meio, fim, tem as conclusões, não é algo muito didático, muito técnico. Ainda ficaram faltando algumas e provavelmente eu vou colocar lá no meu Instagram, vou fazer um post, então entra lá no meu Instagram, Gabi Assis, eu vou deixar aqui na tela se você
não me segue, começa a me seguir. Se vocês já leram esse livro, deixem aqui nos comentários também. Se você sabe de alguém que vai gostar desse assunto, compartilhe esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai gostar. E não esquece de curtir, que ajuda muito. E se inscrever, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Muito obrigada novamente por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Um beijão!